Bom, muito bem. Então, a partir de agora, a gente já está no ar. E, antes de mais nada, obrigado mais uma vez, Carlos, por estar aí. Obrigado a todos que estão assistindo. Eu peço a todos, nesse momento, que elevemos o nosso pensamento a Jesus, nosso querido Mestre, solicitando a Ele para que abençoe esse momento, um momento importante, onde se reúnem pessoas de vários lugares do mundo. E, dessa maneira, podemos nos unir e vibrar com muita intensidade, e que esse momento seja um momento de aprendizado, de harmonia, de muita paz. Obrigado, querido Mestre Jesus, por esta oportunidade. Obrigado aos amigos espirituais, que certamente trouxeram tantos outros para que pudessem aprender conosco nesse momento. Em vosso nome, querido Mestre, em nome de todos esses amigos que nos assistem, iniciamos agora o nosso trabalho, a nossa palestra da noite de hoje. Que assim seja. Muito bem. Eu gostaria de falar umas palavras, assim, para apresentar o Carlos, né? O Carlos Campetti é jornalista com pós-graduação em Marketing e MBA. Ele é funcionário aposentado do Banco do Brasil, é diretor da Federação Espírita Brasileira, a FEB, né? E coordenador da área de estudo do espiritismo do Conselho Federativo Nacional da Federação, né, da FEB. É presidente do Centro de Estudos Espíritas Sem Fronteiras. Tem um site, eu vou passar no bate-papo, aí vai estar o site, né, que eu tenho aqui. Coordena a Comissão de Formação e Mediunidade da Federação Espírita Espanhola. Também é membro de comissões, ou das comissões de mediunidade e de estudo do espiritismo do Conselho Espírita Internacional, médium de psicofonia e palestrante espírita, portanto, bastante atuante no movimento espírita. Coautor dos livros Passes à la Luz del Espiritismo e Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades. Esse trabalho mediúnico pude ler e realmente de muito bom proveito, muito boa, elucidativo, né, que é o livro. Autor do livro El Espiritismo ante las religiones e el materialismo, influência em la sociedade. Viveu em vários países, onde eu posso até, por saber através do livro, né, que com isso ele deixou um rastro de alguns grupos espíritas que ele ia formando. E atualmente reside e está falando de Barbados, a ilha mais leste, né, do Caribe. Então, a palavra é sua, Carlos. Muito obrigado, mais uma vez. Obrigado, Luiz. Nosso agradecimento pelo convite dos dois grupos, né, para nós estarmos juntos nesse momento, para conversarmos sobre esse tema, que é a mediunidade em tempos de pandemia. E nós queremos iniciar situando o tema da mediunidade no campo da comunicação. Vamos fazer isso intencionalmente para uma análise do que está acontecendo no momento e de como nós podemos trabalhar com a questão mediúnica nessas situações tão difíceis que nós estamos vivendo. Bem, para a gente poder entender por que a gente está relacionando a mediunidade com o campo da comunicação, vamos entender que a comunicação ela tem alguns elementos. Quando a gente faz o curso de jornalismo, a gente estuda isso, ou a gente, às vezes, investigando, encontra também a informação. Para que ocorra uma comunicação, tem que haver um emissor, alguém que elabore, não é, um conteúdo, processe esse conteúdo e transmita. Então, o emissor vai haver um canal de transmissão daquilo que é chamado a mensagem, que é o outro elemento da comunicação. E, na outra ponta, está o receptor. Então, os elementos da comunicação básicos são emissor, nós temos o canal, nós temos a mensagem e nós temos o receptor. Muito bem. Na situação da mediunidade, nós temos, então, o espírito como emissor, o médium, que é o intermediário, que é o canal. O espírito normalmente transmite uma mensagem, ou quando é o espírito que tem necessidade, ele transmite a sua dificuldade, o seu problema para ser atendido.
E o receptor são as pessoas que estão participando da atividade mediúnica. Mas há um outro elemento na comunicação que é preciso ser considerado, que se chama ruído. Epa, o que tem isso a ver com comunicação? Tem muito a ver com a comunicação. Se a gente vai buscar, às vezes até aqui mesmo, né, pela internet, às vezes há alguma interferência e a gente tem dificuldade, não é? Às vezes falha o som, às vezes falha a imagem. Tem situações que a gente tem que tirar a imagem, aí fica melhor o som, porque há alguma interferência, é uma espécie de ruído. Se um palestrante está numa sala, fazendo uma palestra, por exemplo, estão as pessoas assistindo, aí entra alguém fazendo barulho, é um ruído, atrapalha. Neste momento, não é? Se o microfone de vocês todos ficarem abertos, então nós vamos começar a ouvir os sons ambientes que de repente ocorram dentro dos lares, das casas. Então vai haver esse ruído de interferência. Mas que ruído tem na questão da mediunidade? Nós estamos com um tremendo ruído agora, que se chama pandemia. Nós não estamos podendo ir para os nossos centros espíritas para realizar nossa atividade mediúnica. Isso é uma realidade que nós estamos enfrentando. E há pessoas que estão sofrendo com isso. O médium, que é ostensivo, se ainda não aprendeu a canalizar as suas energias, então pode estar sofrendo a pressão, não é? Porque o médium, Raul Teixeira, ele destacava isso, muitas vezes, né? Dizendo que o médium, se é médium, ele é médium 24 horas. O médium não é médium só no dia que vai para o trabalho mediúnico, seja qualquer dia da semana, vamos dizer na quarta-feira às 8 da noite. Aí vai ser médium de 8 às 9. Aí terminou o trabalho mediúnico, pronto, não é mais médium. Nós somos médiums o tempo todo, se somos médiums. E percebemos os espíritos. Mas a pessoa vai se habituando com a atividade mediúnica, naquele dia da semana. Então, o que acontece normalmente? A gente sente a aproximação dos espíritos, às vezes, essa aproximação acontece na véspera do dia da atividade, às vezes no mesmo dia da atividade mediúnica, mas às vezes a gente já sente interferência até uma semana antes. Termina um trabalho, não é? E a gente já começa a perceber alguma relação com algum espírito que depois vem se comunicar na atividade. Então, naquele dia da atividade mediúnica, há uma espécie de liberação daquele processo. O espírito é atendido, o médium se sente mais aliviado, né? Mas, como não está podendo ir à atividade no centro espírita, como é que faz o médium? Aí nós temos que perguntar. Nós estamos falando de médium e, naturalmente, nós estamos pensando na pessoa que tem mediunidade ostensiva, não é? Ou seja, que recebe os espíritos, ou seja, para uma comunicação, uma orientação no grupo, ou seja, para o atendimento. Mas acontece que o dialogador, o dirigente da atividade mediúnica, o dialogador, são médiuns também. Ok. Eles não estão sentindo pressão também, não? Ah, mas não é a mesma coisa. Pode não ser a mesma coisa, mas a pressão também está presente. Aí nós temos outros participantes da atividade mediúnica. Nós temos também aquele indivíduo que ajuda no passe, aquela pessoa que transmite os passes. Nós temos um apoio vibratório, não é? O ideal é a conformação do grupo com esses elementos para, então, dar a sustentação para o grupo mediúnico. Essas pessoas também são médiums, o médium passista, o médium de apoio vibratório, e que também vão sentir naturalmente a presença dos espíritos. Muito bem. Então, perdoe de colocar a experiência pessoal, mas a gente precisa encontrar elementos para encaminhar, não é? Soluções para a problemática que a gente vai enfrentando na vida. Como já foi citado, o Luiz até comentou, não é, que a gente viveu em vários países. E nós já fomos para lugares onde não tinha nem centro espírita. Imagine se teria trabalho mediúnico. E eu sou médium, não é? A Vera, minha mulher, é dialogadora. Então,
a gente teve que aprender a duras penas como canalizar as nossas energias para não ficar sofrendo a influência dos espíritos necessitados. Porque eles continuam vindo, lógico, a gente sente a presença deles, percebe, não é? Aqui mesmo em Barbados não tem um centro espírita. E nós fazemos o nosso estudo em casa e tal, a gente vai entrando nos detalhes de como é que a gente foi canalizando isso. Então, nós, com o tempo, fomos percebendo que quando a gente faz um estudo sério, como Kardec coloca na introdução do Livro dos Espíritos, um estudo sério da mediunidade, um estudo sério do espiritismo, aquele estudo regular mesmo, como Kardec coloca. E regular não é aquele que a gente fez hoje, daqui a uma semana a gente pega de novo, ou quem sabe daqui a 15 dias. Estudo regular mesmo, é todo dia. Então, quando a gente estuda todo dia o espiritismo, isso dá para a gente um certo equilíbrio. Especialmente porque os espíritos que se aproximam, eles não vão se comunicar só porque o médium deu passividade. Eles estão presentes, estão vendo o que acontece. E quando nós estudamos, eles acompanham o estudo. Quem disse que o esclarecimento e a ajuda dos espíritos necessitados só acontece no diálogo lá? Lógico que aquela é uma forma e aquilo é importante. Mas quando a espiritualidade não tem, não é, essa possibilidade, vai naturalmente utilizar os elementos que estão disponíveis. E aí, naquele estudo que nós estamos fazendo, e a gente sente, o médium vai perceber, às vezes, uma vontade, daquela vontade de pegar o evangelho e ler. Mas por que eu estou com essa vontade de ler o evangelho? Se a gente já sabe, não vai nem perguntar por quê. Vai pegar o evangelho e vai ler. Porque sabe que há uma necessidade para ser atendida. Agora, se não é atendida, não é aquela necessidade, o espírito está precisando, ele se aproxima, a gente tem vontade, o nosso mentor espiritual está sujeito, leia o evangelho. A gente não lê, agora o nosso mentor espiritual vai pegar o espírito, vai carregar com ele, botar ele para fora. O espírito vai ficar ali. E ele está precisando de ajuda. O médium que não parou para pensar ou está viciado no processo, ele vai pensar que não pode ajudar. Que precisa ir lá no centro para fazer o trabalho mediúnico para ajudar. E aí fica sofrendo o tempo todo. Pega o evangelho, vai ler o evangelho, não é? Segue a inspiração que está recebendo. Leia livros que podem contribuir, né, para a nossa ilustração, o nosso conhecimento e também ajuda os espíritos que podem estar presentes. Bem, mas como é que a espiritualidade vai deixar aqueles obsessores que a gente atende lá no centro, pode vir na minha casa? Se nós temos uma atividade regular de estudo, sim, poderá acontecer. Ah, mas não vão prejudicar a minha família? Não estamos orando, não estamos pedindo amparo, não estamos pedindo proteção, não estamos com a intenção de ajudar? Então, a espiritualidade não vai permitir que eles nos prejudiquem de forma nenhuma, porque nós, naturalmente, vamos atrair aqueles espíritos com os quais nós temos afinidade, ou às vezes que tem necessidade do concurso. Nós temos um compromisso. Não é porque a gente não pode ir no centro espírita que o nosso compromisso deixou de existir. Ele vai continuar existindo. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós criamos ruídos que nos dificultam a prática mediúnica. Nós mesmos criamos esses ruídos, que são as nossas crenças de que as coisas são de uma certa forma e tem que ser daquele jeito e não há outra maneira de fazer. Então, não tem por que o médium ficar sofrendo as influências espirituais e ficar naquilo, esperando, né, quando é que vai poder ir para atender. Há outras maneiras de fazer isso. Bem, mas não é só essa maneira. Nós podemos fazer com que esse fluxo da comunicação ele flua de maneira mais natural, espontânea. Porque se nós temos um grupo mediúnico no centro espírita, a nossa reunião mediúnica acontecia, digamos lá, na terça-feira, 21 horas ou 20 horas, não importa. Esse grupo, olha só que maravilha, nós estamos nos vendo todos, não estamos vendo? Nos vendo, nos olhando. Há aqui esse canal, há outros canais que podem ser utilizados. O que impede que esse grupo mediúnico se sente naquele dia
e se reúna, como agora há pouco aconteceu com a Federação Espírita Brasileira. A diretoria sentada, todos nós juntos, não é, no ambiente ali da rede que a gente escolheu, não é, do canal que a gente escolheu para se reunir, não importa qual seja ela, não quero falar nenhum para não fazer propaganda, que não tem interesse, né, de fazer propaganda das redes. Cada um escolhe aquela que lhe pareça mais conveniente, o grupo, não é? Nos sentamos e fizemos uma irradiação. Lemos uma página de Fonte Viva, lemos uma página do Evangelho, em seguida uma companheira conduziu a vibração. Durante 15, 20, 30 minutos, nós nos reunimos e depois ficamos batendo um papo gostoso quando terminou. E aí o pessoal diz assim, ô gente, nós vamos ter que interromper, eu tenho compromisso agora. Eu digo, cara, que já está me avisando aqui que eu tenho uma live agora, não é? Daqui a pouquinho. Então, por que esse grupo não pode fazer isso? A pergunta. O que impede, não é? Aí há pessoas que são mais antigas, que não gostam ou que não têm hábito. Gente, a coisa mais simples do mundo, reúne só com essa pessoa, não é? E ajuda ela, porque não tem quem não se fascine por isso. Isso não tem idade, não. Nós temos uma companheira na Espanha, que ela é a vice-presidente do nosso Centro de Estudo Espírita Sem Fronteiras. Ela é chamada de a vovó hacker. Ela se senta com a juventude e manda abraço. Nos congressos, lá está ela com os jovens em tudo procurar, perguntar para ela como é que resolve as coisas. Eu digo assim, se realmente é um fenômeno, porque eu vivo incomodando a minha filha, não vivia, né? Agora está casada e tal, não está em casa. Um dia ela disse assim, pai, não tem jeito não, pai, eu cheguei a uma conclusão. Você é analfabeto funcional em internet. Porque toda vez que ficava pedindo, filha, vem resolver para mim, olha, ele enroscou de novo, minha filha, eu não sei que tecla que eu apertei, não sei voltar, não é? E agora, o que acontece? Como não tem ela para ficar ajudando, a gente acaba e vai resolvendo, não é? Ora, fala com alguém, pede uma ajuda, fica meio enroscado, mas vai se virando, não é? E uns podem ajudar os outros para resolver esse ruído, é outro ruído. Acreditar que a gente não pode aprender a usar um meio, não é? Como esse, que veio para ficar. Ainda hoje, na nossa reunião, a gente comentava isso. Veio para ficar. Quando passar a pandemia, nós vamos estar tão acostumados a isso e a gente vê os benefícios dessas reuniões que a gente não vai querer interromper isso. Olha que maravilha, os dois grupos, não é, de Las Vegas reunidos. Isso não é uma... olha, com toda sinceridade, eu não quero exagerar, mas eu fico arrepiado com isso. Tá bem? O sentido da unificação dos espíritas do mundo todo muda completamente. Nós temos pessoas de vários lugares aqui. O que impede de alguém ficar sabendo dessa conexão e estar lá no Brasil, estar na Europa e entrar para participar, como nós estamos vendo acontecer aqui? A Maria Livramento está lá na França, não é? E nós estamos aqui juntos. O Romero também é lá do Brasil. Não sei como é que o Romero recebeu o link. A Kemi. A Kemi, né? Então, nós temos gente, a Valéria também ali, nós temos gente de vários lugares, não é? E nós estamos com um grupinho, esse grupo Sem Fronteiras, ele foi criado há mais de 15 anos, gente. Nós somos pioneiros nesse assunto. Fomos o primeiro grupo espírita criado completamente virtual, nunca teve sede física e que fez documento por incentivo, não é, de um companheiro que era presidente da Federação Espírita Espanhola na época e outros companheiros, registramos o centro e depois de registrado ele disse, por que não pedem para se afiliar à federação? Então, mas será que o pessoal vai aceitar isso? Pedimos, havia na época, acho que da reunião tinha 23 centros espíritas, aprovado por unanimidade o ingresso do centro virtual na Federação Espírita Espanhola. Faz parte até hoje, nós estamos trabalhando juntos. Então, essa atividade, ela é efetivamente uma oportunidade maravilhosa de nós resolvermos uma série de situações. E a atividade mediúnica, ela pode ser canalizada dessa forma. Porque quando o grupo se reúne, no mesmo dia que se reunia, faz um pequeno estudo, né? Faz o que tinha hábito de fazer,
só não vai para a prática mediúnica, por uma série de questões que a gente precisa examinar. Para uma prática mediúnica, assim, dessa forma virtual, seria necessário uma série de requisitos que nem sempre a gente tem condições de reunir, que são os requisitos da própria atividade mediúnica. Nós precisamos de um ambiente reservado. Nós precisamos, efetivamente, ter a garantia da proteção do ambiente. Nós precisamos, não é, nos reunir com esse desejo efetivo da contribuição e do trabalho. Não podemos ter interrupções. É o que acontece lá no centro. O ambiente é protegido pela espiritualidade. Se nós tivéssemos as condições, e se consegue essas condições, de ter na casa o ambiente todo protegido, não é? De todas as pessoas que estão participando. Então, o que impediria de ter uma atividade mediúnica virtual? Mas a gente nem sempre pode dar essa garantia. Veja bem, às vezes nós temos animal doméstico em casa. Hoje mesmo nós tínhamos uma reunião, nós ouvimos o gatinho várias vezes. Miau, miau. Às vezes pula em cima do computador, vai no teclado, muda as coisas e a pessoa desaparece. Está atendendo o espírito e ela vê o gato, puf, pronto, lá foi. E agora? Como é que vai fazer? Então são ruídos que podem acontecer. Por que a gente falou que é o campo da comunicação, gente? Que a gente precisa ter um total controle sobre a situação. Aí nós estamos com a família. Naquele dia, a família está distraída, não sabe, né, que tá, ou se esqueceu, que liga a televisão numa altura tremenda. Está atendendo o espírito. Lá vem o ruído da televisão com tudo. Vai atrapalhar? Vocês têm dúvida quanto a isso? Então, se há realmente todo, né, o entorno que pudesse dar as mesmas condições do centro espírita, então a pergunta é por que não? Agora, se não tem essa condição, não vamos nos arriscar, porque nós poderemos abrir um campo aqui que a gente tem que examinar, que é um campo para uma obsessão pandêmica. Tá bem? Porque a mediunidade não é brincadeira. Alguém poderá dizer assim, mas você não disse que ela funciona 24 horas por dia? Eu estou dizendo que quem é médio 24 horas por dia. Isso não tem a menor dúvida. Agora, não significa que a gente vai ficar dando passividade no semáforo, porque o carro parou, agora eu estou tranquilo, dá passividade. Ninguém vai dar passividade dessa forma, a não ser que queira estar obsidiado, né? Ou alguns médicos que têm o hábito de dar consulta para todo mundo. Não é, Kemi? A gente viveu uma situação dessas que foi tremenda, né? A pessoa dava consulta, sentava na palestra pública, alguém do lado dela, que ela não sabia quem era, ela, paf, já começava a dar consulta para a pessoa. E haja para conseguir e convencer a pessoa de que ela estava com um processo obsessivo tremendo, era fascinação. Ela acabou indo embora do grupo. Leiamos, estudemos Kardec. E Kardec vai dizer, o médium fascinado normalmente se afasta de quem pudesse ajudá-lo. Acaba desaparecendo do grupo. Porque não aceita, não é o que está sendo colocado, não admite que está fascinado e está sob o império do espírito. Então, nós precisamos efetivamente nos cercar. Nós falamos isso não é no sentido de ficar com medo. Não devemos temer nada, nem os espíritos inferiores. Vou colocar aqui para vocês uma experiência vivenciada de maneira espontânea, tá bem? E eu já vou fazer um alerta. A Vera, minha mulher, sempre... Ela diz que quando você for falar da família, esclarece para as pessoas que a nossa família não é perfeita, porque fica parecendo que você está falando. A gente fala, às vezes, algumas situações que acontecem, e alguém fica pensando, nossa, que família ideal, não é? Família ideal se constrói na luta do dia a dia, no cultivo do casal, no cultivo da relação com os filhos, com efetiva implantação da nossa filosofia de vida dentro do lar. Senão, não tem família ideal. E a família, ainda assim, fazendo tudo isso, vai enfrentar os embates, as dificuldades, tá bem? Então, um dia, estava minha mulher, meu filho, e nós estávamos sentados no sofá da casa. E, de repente, o nosso filho é autista, ele olhou para uma das portas de entrada e disse, que é isso? E aí nós nos assustamos, olhamos, o que é? O que foi, Daniel? E ele, então, se voltou assim, relaxou e disse assim,
Graças a Deus. Eu pergunto para vocês, o que foi que aconteceu ali? Podem falar se quiserem, gente. Você permite, Luiz, que a gente abra assim para já uma conversinha com o pessoal? Pode ser? Proteção espiritual. Olha lá. Impediu que entrasse. Uhum. Olha o que o Romero colocou. Então, como é que se estabelece essa proteção espiritual, gente? O que a espiritualidade nos informa? Que se a gente faz o evangelho no lar, regularmente, 30, 40 minutos por semana, a partir do 10º ano, a espiritualidade, se a gente foi regular, foi dedicado, com 10 anos se estabelece uma barreira protetória no lar. Estamos falando no lar. Atenção, o que é o lar? O lar não são as paredes são a casa, elas compõem a casa. O lar é aquilo que a família cultiva. E o lar vai com a família para onde ela for. A gente tem essa experiência. Nós estamos vivendo no 8º país agora. E o nosso lar vai conosco para onde nós vamos. Pode ser que a gente encontre um ambiente não muito adequado. É preciso preparar o ambiente. Não é? Mas o lar vai conosco. Então, o lar protegido pelo evangelho no lar. Olha que interessante. E, além disso, por uma leitura diária, que nós iniciamos há vários anos, em casa. Eu não acreditava que isso era possível, não. Tá bem? Eu vou contar para vocês, porque nós estamos falando de como é que os médiums, ou os participantes de uma atividade mediúnica, ou as pessoas espíritas que querem saber o que podem fazer com a sua mediunidade em tempo de pandemia. Tá bem? E que serve para todos os tempos, mas especialmente para o tempo de pandemia. Há anos nós estamos vivendo num local muito pragmático. A Vera foi antes, normalmente ela vai antes, ela é a diplomata, ela chega e vai escolher uma casa, né? Olha, então as opções, escolher uma casa. E muito boa, a quem me conheceu, a Cidinha também conheceu, a Cidinha tá aí, também conheceu a casa. Muito boa para a gente viver. Mas logo no começo, ela tinha frequência de espíritos assim, tanto quanto pesadinhos, né? Não sabemos por que razões, não conhecemos quem morou antes, não sabemos nada. O fato é que quando nós chegamos lá, nós encontramos essa situação. Estavam lá e provocavam fenômenos, não é? A garagem abria sozinha, a gente pensava que era o relé que estava com defeito, mandamos trocar, que nada, né? Íamos reclamar lá com o dono, né? O landlord, ele muito gentil, uma pessoa maravilhosa, efetivamente. Ele mandou trocar o relé da garagem, nada, não adiantou trocar relé, coisa nenhuma, não. A garagem continuava abrindo sozinha. De vez em quando chegava a gente lá, estava a garagem, a gente pensava, mas será que alguém tem controle disso? Mas nunca sumiu nada. Era um bairro protegido, inclusive, não tinha... Bom, aí nós tínhamos uma pessoa que trabalhava conosco. E um dia ela e a nossa filha ouviram um barulho na sala. Elas correram para a sala para ver o barulho. Era da porta que viu o barulho. Você sabe essas portas de maçaneta fechada por fora? Ela só abre com chave por fora. A maçaneta só gira por dentro. E a porta estava trancada, a loja estava trancada. A gente praticamente não usava aquela entrada, só quando ia receber visita. E a maçaneta girou na frente das duas e a porta abriu sozinha. Não tinha ninguém do lado de fora. Então a moça que trabalhava com a gente disse assim, vocês são os bruxos, eu vou embora. E foi fazer a mala e nos deixou sozinhos lá. A gente estava com as crianças ainda pequenas, né? Foi embora. Bom, nessa situação, esse ambiente assim e tal, um dia a Vera teve a ideia de fazer uma leitura, um estudo diário do Espiritismo em casa. E a gente sempre fazia votação, né? Eram os 4, mas o nosso filho autista ele não votava. A filha, a Vera e eu, e aí a filha, adolescente, não quer saber de leitura todo dia, o que é isso? De jeito nenhum. E eu não sabia como. Eu disse, mas como, Vera? Isso é impossível. Você trabalha o dia inteiro, né? Eu estou licenciado do meu trabalho, mas eu tenho atividades no movimento espírita, vou ter que sair. Quando você chega, normalmente, às vezes eu estou saindo. Então, como é que a gente vai fazer? Não tem jeito de fazer isso, não. Aí ela insistiu, ficou insistindo, voltava ao assunto, né? E nada. Bom, passados uns 6 meses dessa história, acontece essa situação da porta, não é?
E aí eu fiquei brabo com os espíritos, médium petulante, né? Aí eu fui e dei a bronca, né? Falei, mas que história é essa, poxa? Quando é que vocês vão proteger o ambiente? O nosso evangelho que a gente está fazendo, né? Nós começamos o evangelho antes do casamento. Não é o evangelho juntos, antes do casamento. E aí eu senti aproximação. Como eu sou médium, ela não tinha identificado quem era que tinha inspirado ela, mas eu percebi a presença do avô dela. E ele então disse assim, nós estamos fazendo a nossa parte, vocês é que não estão fazendo a de vocês. Aí eu digo, mas como não, vô? Aí diz, calma, eu já te conheço, vai querer repetir tudo que você estava pensando agora há pouco. Eu ouvi o que você estava pensando agora há pouco. Que eu tinha pensado, como é que os espíritos não fazem? Não é porque eu faço trabalho pelo computador, fico escrevendo textos, participo do centro espírita na cidade, né? E estou dentro do movimento espírita, não é? Faço o evangelho todo dia, nós temos o evangelho no lar. E eu ainda leio todo dia em casa, sozinho eu lia, né? Como é que eles não protegem? Aí ele disse assim, não precisa repetir não, que eu já ouvi tudo. Vocês não estão fazendo a vossa parte. Eu falei, mas como não, vô? Aí ele disse assim, e a leitura diária que eu sugeri para a Vera já faz 6 meses? Aí a filha foi voto vencido. Mas ela disse assim, eu não vou ler não. Tudo bem, filha, você senta conosco, né? Ela disse, não vou sentar não, vou deitar. Tudo bem, você pode deitar, mas fica conosco que nós vamos fazer leitura. Aí ela deitava e botava a almofada do sofá na cara. O tempo foi passando. Um belo dia ela sentou. Passado mais um tempo ela pediu para ler também. Hoje ela é espírita graças a esses estudos em casa. Lá mesmo ela foi para o estudo da mediunidade, no Blossom. Fez o estudo da mediunidade no Blossom. Então, acabou se tornando espírita em função dessas leituras. Com isso, gente, vou fechar com 2 coisas que eu vou comentar sobre essa leitura ainda. Nós lemos a obra do Pentateuco Kardeciano, nós lemos os livros de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, todos os que estavam publicados na época. Nós lemos Memórias do Padre Germano 4 vezes. Não sei se conhece esse livro. Memórias do Padre Germano. A Lívia adora esse livro. 4 vezes. Ela de vez em quando pedia para ler o livro de novo. Nós lemos os 4 evangelhos, o Mateus, Marcos, Lucas e João, 2 vezes, no estudo em família. Ah, mas quantas páginas vocês liam por dia? Nós líamos 2 folhas cada um. Nós líamos 6 páginas por dia e comentávamos. O dia que se empolgava um pouco mais, podia ler um pouquinho mais, não é? E no começo a filha que não queria nem ler e nem conversar, tinha dias que 2 horas depois ainda a gente estava lá conversando, trocando ideias. Bom, qual o outro ganho? Quando o vô falou que a gente precisava da leitura diária, eu perguntei para ele, mas se a gente começar então a leitura diária, quanto tempo vai levar para limpar esse ambiente aqui, carregado desse jeito? Ele falou, 1 ano se vocês não pisarem na bola. Vocês adivinham quanto tempo levou? Levou 1 ano e 3 meses. Quem é que não pisa na bola? Agora vamos ver os ruídos outra vez. O que é pisar na bola? É uma discussão do casal, um momento que a gente fica meio alterado, é uma rixa com a sogra, é alguma coisa lá que não está indo muito bem com o filho ou com a filha. Tudo bem? É televisão ligada, entrando não se sabe o quê. Nessa época a gente suprimiu a televisão da casa. Nós temos televisão em casa, mas não está ligada a nenhum canal externo. É para ver vídeos. E a filha um dia chegou e disse assim, pai, mas eu queria no meu quarto. Eu digo, filha, no quarto? Meu Deus do céu. Mas é só para ver Discovery Channel, Geographic Channel, ok? Esses canais não é que são mais leves. Bom, 1 ano e 3 meses depois, nós ficamos sabendo que a casa, o ambiente estava finalmente protegido outra vez. Sabe que jeito? A Vera despertou uma manhã dizendo, tive um sonho. Um espírito
saía do quarto da nossa filha com mala. E ele ia, então, pelo corredor, dizendo, vou embora. Isso aqui se tornou um inferno. Porque para eles o ambiente, não é? Onde eles não podem fazer o que eles estão acostumados é um inferno. É por isso que espírito inferior não vai para o céu. Primeiro porque o céu não existe. Mas não vai para planos superiores, porque não consegue se adaptar, pede logo para sair. Então já nem deixam ir, pronto. Para não perder tempo. Se a gente fosse para um ambiente muito elevado, nós sentiríamos vergonha de nós mesmos. Porque lá todo mundo olha e vê como é que a gente é. Então, é muito importante a gente observar essas situações. Muitas mudanças aconteceram, inclusive no comportamento, na relação entre nós. Foi mudando ao longo do tempo. Então, aproveitemos os tempos de pandemia para efetivamente estabelecer o evangelho dentro do nosso lar. Mas nós podemos fazer um pouco mais que isso. Nós podemos implantar efetivamente o espiritismo dentro do nosso lar se a gente não fez isso ainda. E se a gente já fez, a gente pode intensificar. Então, a mediunidade nesse tempo de pandemia, ela pode ser exercida. E nós podemos continuar trabalhando. Talvez não do jeito que a gente está acostumado, mas nós podemos trabalhar de outras formas. Um belo dia, a gente estava no começo ainda e não tinha horário para fazer a leitura diária. A gente fazia quando desce. E aí havia dias que não tinha, não dava condição. Então, fazíamos uma média de 5 dias por semana. O avô, então, veio e disse, olha, eu gostaria de trazer alguns familiares para estudar com vocês. Mas como vocês não têm hora, a gente não consegue programar. Aí, nos reunimos para ver se conseguimos chegar a uma conclusão de horário. Não conseguimos. Eu saí para uma atividade no Centro Espírita, Eurício Passanufo. Era um trabalho que a Ké me arrumou logo de saída, quando eu cheguei lá, que era de reforma íntima. E aí, quando eu voltei, cheguei em casa, a filha, né, me recebeu dizendo assim, pai, você foi voto vencido. Eu e a mamãe já chegamos à conclusão do horário. Aí disseram, né, qual era o horário. Eu falei, tudo bem, vai ter dias que eu não vou estar aqui. Então, nós vamos combinar uma coisa. Quando eu não puder estar, eu vou ler o que for da leitura do dia, eu leio antes, não é? Para, então, não perder o bonde e não atrapalhar vocês. Quando a gente tiver o dia seguinte, a gente segue da onde naturalmente estaria. Não é? Assumir o compromisso e cumprir daquela forma. Muito bem. Tivemos interregnos, problemas de dificuldade, por causa de mudanças, de estar provisoriamente no local, que não dava condição, e essas coisas todas. Quando a filha se casou, por um tempo nós continuamos fazendo, né, algumas leituras. Depois, o Evangelho, ela participou durante um tempo, até implantar, o marido entrar no ritmo, hoje é espírita também. Então, eles fazem também dentro do lar deles. Mas a Vera e eu, depois, continuamos mantendo, às vezes, só a leitura muito mais rápida, mas, então, voltamos agora ao estudo do nosso lar. Estamos lendo o nosso lar e vamos ler toda a obra de André Luiz de novo, e aí vamos para Manuel Filomeno de Miranda de novo, aí vamos para Leão Denis outra vez, e assim vamos. Tudo bem, gente? Então, nós temos condições de efetivamente implantar o trabalho espírita dentro do nosso lar. E a gente, inclusive, trata esse tema nesse sentido. Nós estamos com um campo de comunicação que está aberto todo o tempo. André Luiz, inclusive, comenta que com a vinda dessa geração nova, né, com essas transformações que a Terra está passando, com o amadurecimento dos próprios habitantes do planeta, a capacidade mediúnica ela vai se ampliar naturalmente. Ela está se ampliando naturalmente. Mas tem um detalhe. O primeiro que nós percebemos quando a nossa capacidade mediúnica se amplia é o umbral. Porque nós estamos mergulhados no umbral. E por que nós estamos mergulhados no umbral? Por causa das próprias emanações de nós, os encarnados. Nós temos que agradecer muito a Deus, porque nós temos uma bênção quando a gente reencarna. Porque a gente não vê o ambiente espiritual, a não ser que tenha, não é, a faculdade mediúnica, e os médiuns sabem que às vezes sofrem, não é? E graças a Deus, André Luiz coloca isso, quando o médium tem uma capacidade de percepção muito, não é, evidência
de repente, bem acentuada, vê no máximo 20%. Porque se visse tudo, perderia o contato com a realidade material. Nós temos uma bênção. De manhã, gente, a gente olha o sol nascendo. Se a gente colocar os olhos e olhar para aquilo, não tem como não agradecer a Deus. Porque mergulhados no pleno umbral, nós temos esse sol maravilhoso. A chuva que nos lava a atmosfera. Mas se a gente desencarna e não está sintonizado com o bem, imediatamente nós estamos no umbral, que é a desencarnação e, puf, já estamos lá. E o umbral a gente consegue aprender como é lendo André Luiz, lendo Ivone Pereira, no Memórias de um Suicida. Né? E a gente vê como é que é umbral. Então, o primeiro que nós percebemos é umbral. Como é que a gente faz, então, para não ficar sob a influência constante dos espíritos inferiores? Nós temos que elevar o nosso tônus vibratório. Porque na questão mediúnica, nós temos dois elementos fundamentais também, que é a afinidade, e afinidade de gosto, que atrai os espíritos que têm os mesmos gostos que nós, mas tem também a questão da afinidade fluídica, que há espíritos que não conseguem se comunicar conosco de jeito nenhum, porque não tem afinidade fluídica, que se estabelece pela convivência com o tempo. É por isso que no Voltei, nós vamos ler que o irmão Jacó, que é Frederico Figner, registrou que ele queria logo escrever pelo Chico, e Emmanuel disse que não era bem assim. Aí ele vai dizer assim, mas André Luiz, que nem espírita era, está escrevendo essa obra aí, que tinha começado nosso lado, estava escrevendo os outros livros, né? Aí Emmanuel disse para ele, pois é, mas André Luiz acompanhou Chico diuturnamente por mais de 720 dias para estabelecer essa afinidade, não é? E conseguir, então, captar aqui essa obra maravilhosa que é A Vida no Mundo Espiritual, né? O nome da série agora. Então, nós atraímos os espíritos por afinidade de gosto. E também, se há afinidade fluídica, então, com afinidade de gosto, se acopla naturalmente. Se a pessoa é médium, então, hoje, pela tarde, por exemplo, eu estava um pouco agitado, com algumas preocupações de coisas que tinha que fazer, e a Vera olhou para mim e disse assim, tem um espírito aí. Aí vocês poderão perguntar, mas você não disse que a casa estava protegida? Ah, tá vendo? Pode estar protegida, mas se a gente descuida, como não somos os únicos, porque a gente recebe pessoas de fora, às vezes, que nos auxiliam, não é? Dentro da casa, elas também trazem suas companhias. E se a gente descuida, eles entram. Então, de repente, pela minha agitação, minha preocupação, eu estava preocupado com algumas coisas, inclusive pela situação aqui, porque falta água, esses dias tem faltado água com frequência, não tem uma caixa d'água na casa, então a gente fica preocupado de ficar, não é sem água, o menino é autista, como é que a gente resolve essa coisa toda? Então, fica naquela agitação, imediatamente, puf! Aí, quando ela falou, eu digo, opa! Eu sou médium e ela se deu conta porque me conhece, ela sabe como é que eu fico quando tem algum espírito por perto. E aí eu vou orar, não é? Pedir ajuda, inclusive porque também tinha algumas atividades depois, né? Tinha reunião da diretoria da FEB, tinha essa atividade aqui também, né? Tivemos o estudo pela tarde de a Gênese. Então, a gente vai fazendo a oração, vai pedindo ajuda e tal, e a coisa vai mudando, né? Bom, então a gente precisa estar atentos a isso. Se nós somos médios e logo de manhã nós não conseguimos ficar sem ligar a televisão, e a televisão, ela raramente, eu vou ser muito otimista, tá? 10% de repente a gente pode aproveitar. Estou sendo muito otimista. Vocês não concordam, não? Então, 90%, me desculpem de ser muito franco, sou jornalista, eu me sinto tão à vontade para falar isso, porque eu examinei esse assunto com toda sinceridade, não é? Inclusive, tenho tido algumas conversas com os colegas jornalistas, mas nós estamos numa situação muito complexa. Então, eu digo, 90% de lixo. Lixo eletrônico, lixo vibratório entrando
dentro do nosso ambiente. E nós não temos necessidade mais disso. Então, nós temos que dizer para eles que nós não queremos mais isso. Nós temos essa obrigação. E aí, então, se nós somos médicos, com que companhias nós estamos com essa televisão recebendo esse tipo de coisa o tempo todo? Ou rádio que fica... Ou não precisa de rádio mais hoje, né? O celular com música de dor de cotovelo o tempo todo. Que tipo de espírito atrai isso? Ou outras músicas, né, que não tem elevação nenhuma. Então, isso tudo cabe ao médium, não é? Estar atento à pessoa que tem atividade mediúnica, que quer lidar com o assunto ou que não quer mais, o assunto está aí, precisa encontrar caminhos, precisa estar atento a isso. Então, a humanidade vai avançando, o processo mediúnico vai se intensificar, com toda certeza, não vai ser a pandemia que vai impedir, ao contrário, inclusive, não é do processo intensificar. A gente não faz mediunidade só dentro do centro espírita, então é muito importante a gente considerar todos esses elementos, voltando para a comunicação, não é? E considerando principalmente esse elemento que parece que não faz parte, mas que é um elemento fundamental da comunicação, que é o ruído. Quando tem muito ruído, é um processo de comunicação conturbadíssimo. Então, nós precisamos aprender a eliminar os ruídos do processo da comunicação mediúnica e saber que nós podemos exercer a mediunidade nem sempre recebendo espíritos ostensivamente, mas trabalhando efetivamente no bem. Eu não sei se, Luiz, pode abrir para perguntas, se você, né? Você também controla o tempo aí, meu irmão, você que diz, tá bem? Tá tudo indo muito bem e, naturalmente, que as pessoas que quiserem fazer uma pergunta, como você deixou isso livre, é só abrir o microfone. Mas realmente estamos aqui mesmerizados aí pela sua palestra. Pode, por favor. Sim. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta, por favor. Sim. No caso, eu moro sozinha. Como é que eu poderia fazer o Evangelho no Lar? Oh, que ótimo. Eu já fiz quando meu filho morava comigo. Aí ele foi embora, eu parei de fazer, porque não é uma simples leitura, tem um ritual, né? Você tem que sentar, botar sempre no mesmo dia, não é isso? Não é só uma leitura. Aham. Como seria? Veja lá. Cristiane, muito boa sua pergunta, excelente. E nós vamos aqui, vamos dizer, romper um paradigma, tá? A pergunta que eu vou fazer, uma pessoa sozinha, ela pode ser família? Acho que sim. Pode sim. Porque nós não estamos sozinhos de fato nunca, tá bem? Nós temos espíritos familiares que convivem conosco. Eles vêm nos visitar com frequência. E se eles sabem que nós temos um dia específico em que a gente senta na semana para a leitura do Evangelho, eles estarão conosco. Tá bem? Como o avôzinho queria trazer os familiares, queria trazer amigos para estudar com a gente na leitura diária, olha isso. Então, pode fazer, Cristiane, continue, não deixe de fazer, não. Eu até sugeriria, não é? Lógico que é uma decisão sua, mas eu te sugeri, retome, tá? Se puder, no caso, ter alguém que até faça com você pela internet, por algum dos canais, não é? Ou usando qualquer deles, ótimo. Às vezes algum familiar que também está numa situação assim e que gostaria de fazer, excelente, por que não? Não é? Naquele dia abre ali, coloca o celular na frente um do outro e vamos fazer juntos. A gente já fez isso várias vezes, não é? Acho que esse dia a gente já fez evangelho por telefone, não é? Várias vezes, não foi? Foi. Isso. Mas então, no caso, eu não preciso dar uma continuidade no capítulo, eu abro aleatoriamente, né? A cada semana. Depende, porque, veja lá, se você já leu o Evangelho todo, de ponta a ponta, de introdução à conclusão, então tudo bem, pode abrir ao acaso nesse dia, não é? Pedir oração, abre ao acaso, faz a leitura, pode ler em voz alta, como se tivesse alguém com você, porque tem espíritos que são trazidos, às vezes, que eles têm dificuldade, são tão materializados, não é? E nessa hora a espiritualidade vai trazê-los para acompanhar. E eles não têm condições de ler nosso pensamento. Tem espíritos que são limitados mesmo. Então, nessa hora, a gente lê em voz alta, como se estivesse lendo para alguém que está junto com a gente, sem problema nenhum, tá bem? Tá, muito obrigada. E eu faço um comentário
Então, você vai pensar sobre aí o assunto. E a espiritualidade vai ajudar. Aquele indivíduo que está ali, que não consegue, não é, acompanhar, ele já acompanhou a leitura. E os espíritos amigos podem, então, ajudá-lo no entendimento também. É muito curioso a gente, como médium, e a gente, às vezes, está ouvindo duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Nós estamos aqui, os encarnados, conversando sobre um assunto do Evangelho, e, às vezes, a gente está ouvindo um espírito falando. E até, inclusive, a gente ouve e agrega aquilo que a gente poderia comentar, porque ouviu que o espírito está falando, porque às vezes está falando para um outro espírito. Ali, naquela, porque eles fazem a reunião, é paralela, é junta, é concomitante a reunião com os espíritos. Então, pode ter certeza, Cristiane, que você não estará sozinha, tá bem? Tá bom, E muito obrigada. no seu Carlos, estudo de casa também se faz, né, uma leitura todo dia. Também, quando a gente faz com regularidade, num certo horário, é comum que os espíritos familiares venham estudar conosco. Acontece, sabe? E às vezes eles trazem amigos também. Sim, Luiz. não, a Carol, que é a presidente da outra casa, ela tem uma pergunta. Sim, Carol. Oi, Carlos, tudo bem? Oi, tudo bem? Obrigada pela presença. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é só para compartilhar que isso está acontecendo comigo, né? Bom, eu moro sozinha e desde que a gente interrompeu os trabalhos mediúnicos, eu faço meu evangelho todo domingo, né? Domingo à noite, já tem, sei lá, acho que uns 2 anos, mais ou menos. Temos as falhas, né? Mas com uma consistência aí. E desde que começou com o isolamento, com a quarentena, direto, assim, às vezes do nada, no meio do meu dia, que não é dia que eu faço, né, evangelho nem nada, me vem assim, eu tenho um evangelho, é engraçado porque eu deixo um evangelho aqui na minha mesa e um no sofá, e um na cabeceira da minha cama. E aí, às vezes, eu tô na cozinha, de repente vem assim, vamos ler o evangelho? Aí eu sento no sofá, olho pro evangelho e abro, e leio em voz alta, leio, reflito, bom. Depois, um outro dia, à tarde, aleatório, eu tô aqui na minha mesa, assim, às vezes acontece, vamos ler o evangelho? Vamos ler o evangelho. Isso vem acontecendo com muita frequência. E aí teve um dia, não sei se eu brinquei, não sei com quem das meninas que eu brinquei, que teve uma semana, abrindo ao aleatório, que só caía na parte do perdão, e era sempre o mesmo capítulo. E eu falei assim, gente, meu evangelho tá viciado, ou eu tenho que ficar lendo essa passagem aqui a semana inteira. Quem que eu tenho que perdoar? Peraí, eu tenho que perdoar alguém? Né? Mas aí você falando isso, né, das vezes a gente porque a gente exerce a mediunidade, né, o tempo todo, e para mim isso é muito novo e tudo, eu falei assim, gente, que curioso, então agora eu vou prestar mais atenção, porque várias vezes acontece durante o dia, e eu falo, não, tipo, não, agora não é hora de eu ler o evangelho. Eu fiquei com dor na consciência, eu falei, meu Deus do céu, vou prestar mais atenção agora. Muito obrigada. Eu achei fantástico, eu não tinha me dado conta disso. Realmente não. Ótimo. Maristela, né, que pediu para falar, para pergunta? Sim, eu tenho uma pergunta, Carlos, tudo bem? Eu já tinha ouvido você falar desse fato da televisão, de filmes e coisas assim, não tive a oportunidade na época de perguntar, então caiu certinho. Quando a gente tem, por exemplo, o meu esposo, ele não é espírita, ele aceita, a gente faz o evangelho todo domingo em casa, eu, ele, minha filha e tudo, mas ele adora filmes e assiste muito filme violento, essas coisas, às vezes eu para ele, como é que você consegue assistir esses filmes assim e dormir, né? Ele gosta dessas coisas. Eu consigo, só com o evangelho, fazendo meus estudos e tudo, neutralizar essa energia negativa que vem desse tipo de filme? Maristela, excelente a pergunta. Nós vamos voltar lá na Bíblia, não é? Lá no Antigo Testamento. Quando você leva Deus para dentro do seu lar, a sua família recebe Deus dentro do seu lar. Tudo bem? Então, lógico que sim, que vai haver um benefício. A gente não tem milagres, os milagres não acontecem. Então, é natural que no momento em que a vibração ela fica pesada em função um filme desse, eu entendo seu marido, que eu adoro filme também, adoro filme, né? Então, tem que me vigiar muito para não ver, porque a gente está procurando. Uma vez, inclusive, eu estava
com o tal do Netflix na minha frente, depois de 40 minutos eu desisti. Não encontrei nada que eu pudesse ver depois de 40 minutos. Mas, às vezes, até você chegar lá, você começou a ver, um não gostou, começou a ver outro, você vê que não dá para... E aquilo também já pesa o ambiente, não é? Então, às vezes a gente até acaba... Antigamente, eu tinha um problema sério, porque eu começava a ver o filme, eu tinha que ver o monstro morrer, porque senão eu não dormia. Então, não posso ver filme de terror, detesto filme de terror. Quando volto lá, é horror. Não vou nem começar a ver isso, não é? Então, são situações, Maristela, que a gente precisa respeitar também, não é, as pessoas. E orar, manter o seu evangelho, não é? E respeitar. Que adianta a gente ficar brigando com a pessoa que gosta de ver o filme e que vai acrescentar mais situação complexa dentro do lar, não é? Então, se puder convidar e aceitar, não é, uma leiturinha e tal, ótimo, maravilhoso. Se não aceitar, não tem problema. Continue fazendo, porque nós temos o direito da proteção espiritual, não é? Que a espiritualidade, inclusive, nos proporciona quando nós estamos dedicados. E pode ter certeza que, com o tempo, a influência vai se estabelecendo, não é? Uma questão de perseverança. Então, não desanime, não desista, continue fazendo e evite críticas. Não vale a pena brigar por causa dessas questões. Às vezes, a gente cria uma situação ainda pior do que aquela da pessoa ver aquilo que a pessoa gosta. Porque fica todo o tempo incomodando, fica brigando com a pessoa e aí estabelece uma relação difícil, inclusive, não é? E a gente acaba não desfrutando outros momentos que poderíamos desfrutar juntos e tudo mais. Então, tranquilidade, não é, Maristela? E seguir tranquila na luta, continuar fazendo a sua parte e respeitando, não é, naturalmente, o companheiro que tem outras opções, ele tem direito a outras opções. Deus, nosso Pai, nos permite isso, não é? Certo, obrigada. Ele aceita, ele faz o evangelho comigo, mas ele ainda não aceita o espiritismo assim, ele ainda não entende. Caiu em tema no evangelho esse fim de semana e ele ainda não entende, acha muito difícil isso. Mas gosta dessas coisas, né? Mas tudo bem, obrigada. Mas olha, já participa do evangelho, já não é aceita, isso é muito bom, porque vai devagarinho, né, ficando a semente. Luiz? Tem duas mãozinhas levantadas aí, a primeira Kátia e depois a Clariana. Pode falar, Kátia. Obrigada, Luiz. Carlos, muito obrigada por essa palestra maravilhosa. Eu agradeço. Você comentou sobre a proteção. É interessante você falar isso, porque hoje, fazendo o estudo do Evangelho com a minha família aí no Brasil, a gente faz através do Zoom também. Então, para a amiga aí que perguntou como fazer sozinha em casa, não precisa fazer sozinha, né? Pode reunir e fazer com os familiares, amigos, enfim. Mas você comentou sobre a proteção, 10 anos para que a proteção... Fiquei triste. 10 anos? Não dá para ser mais cedo? Eu pensei que eu já tivesse essa proteção. Por que 10 anos? Da onde vem isso dos 10 anos? Divaldo comenta que os 10 anos é a questão da maioridade, não é, de um centro espírita, por exemplo. Quando o centro é criado, a espiritualidade acompanha. Não é que não vai ter proteção antes, não é? Vai ter a proteção antes, mas ela se efetiva, ela passa a ser uma proteção permanente a partir da nossa perseverança. Todo centro espírita ele passa por esse período. Aos 10 anos é que o centro efetivamente deslancha e aí, não é, assume outras responsabilidades, inclusive. Mas, enquanto isso, trabalhou durante os 10 anos. Então, a proteção está, não nos falta, efetivamente, assistência da espiritualidade no momento que a gente faz o nosso evangelho. E, além disso, a proteção não é só do nosso lar. Se nós estamos num prédio, por exemplo, e fazemos o evangelho regularmente, aquela proteção se expande, não é? No bairro onde a gente está, normalmente, aquilo se torna um foco de luz. Agora, a maioridade do evangelho ou do centro ou da atividade espírita normalmente se dá com 10 anos de perseverança. Puxa, e uma outra coisa, você comentou, né, da proteção e hoje, estudando com a família, a gente falou sobre isso, sobre a vibração que muda dentro da casa quando a gente faz o evangelho, que até protege a gente das doenças e de outras coisas, né? Kátia, desculpe, se usa água fluidificada.
Não é o vasinho de água ou a garrafinha de água para tomar durante a semana que pode ser feita no Evangelho no Lar. Muito bem. Desculpa, Kátia, pode seguir. Não, tranquilo. Muito obrigada. Isso é tudo muito interessante. Carlos, temos a Clariana e depois a Não Inês. fala nada, desculpa. Oi. Desculpa, você pode repetir? Kátia, Oi, você estava falando, eu te interrompi. Você não tem mais nada para dizer? você sabe que eu... Não, eu acho que a gente comentou tudo. Obrigada. Não foi intencional. Só aproveitar, não é? Que você estava falando que a gente até melhora a saúde. Isso. Isso. A única coisa que eu ia comentar é que, por exemplo, na minha casa eu faço também sozinha, né? Apesar de ter o meu marido vivendo comigo. E eu acho que está na Bíblia, em algum local eu já li sobre isso, que todos na sua casa, todos os seus amores serão protegidos. Não é só você que faz o evangelho, e não é só a sua casa física, né? São os seus amores, a sua família será protegida, não é isso? Você pode elaborar um pouquinho mais sobre isso? Na Bíblia. Porque quando a gente leva Deus para dentro de casa, não é? Então, na situação nossa, a gente leva o conhecimento espírita, a gente sabe que nós criamos uma psicosfera em torno da gente. E a gente cria uma psicosfera no ambiente onde nós estamos. Então, o nosso estudo perseverante, os nossos trabalhos para tentar melhorar os nossos pensamentos, não é? Tudo isso vai compondo essa psicosfera. E a espiritualidade acompanha isso. Então, é tão interessante. André Luiz descreve isso. O indivíduo, ele tem uma vida não muito regular. E então a esposa é uma pessoa muito dedicada, ela ora, ela não é, se dedica à família. Então, quando o indivíduo chega com as companhias perturbadas dele, as companhias ficam fora, não podem entrar, ficam aguardando ele do lado de fora. Aí, quando ele sai, pronto, eles agarram e vão com ele. Mas quando ele entra, o lar está protegido, as companhias não entram junto. Então, essas situações todas significam porque uma pessoa está dedicada efetivamente, não é, essa busca, essa intensificação do autoconhecimento, a prática do bem, isso naturalmente estabelece a proteção daquele ambiente todo e dos seus amores, lógico, né, dos seres que a gente ama. Ai, que bom, graças a Deus. Obrigada. Clariana, você pode abrir o microfone e falar, por favor? Depois tem a Inês. Clariana. Clariana Galhardo. Tá me ouvindo agora, Carlos? Agora sim. Desculpa. Obrigada, Carlos, novamente. E a minha pergunta é o seguinte, eu tenho a impressão de que, principalmente agora, nesse período de pandemia, o campo eletromagnético entre o mundo espiritual e a gente está mais fino, né? Então, eu acho que nós estamos mais sensíveis, tanto às vibrações positivas e negativas. Eu tenho feito o evangelho no lar, tenho meditado para me manter sã durante todo esse tempo, mas o que fazer quando os fenômenos mediúnicos estão acontecendo? Porque eu percebo que comigo está acontecendo em ondas. Vem uma onda de 3, 4 dias e daí eu oro mais intensamente, aí fica mais controlável, aí depois volta outra onda de sonhos, de ver. Como fazer? Eu acho que você está no caminho. Você está dizendo que vai ser hora, não é? Ler. Aí precisa estabelecer, se ainda não estabeleceu, Clariana, uma regularidade. Porque a espiritualidade, eles são muito disciplinados e têm ocupações mis. Então, quando nós estabelecemos uma regularidade no nosso estudo, na nossa leitura ou na nossa oração, e aqui a gente aproveita, não é, para abastecer, tem famílias que estão fazendo isso, gente. Estão se reunindo todos os dias para a leitura. Às vezes o casal fica 30 minutos, 40 minutos, faz leitura, comentário e ora. Não é isso, Rita? Então, tem casais que fazem isso. Isso é maravilhoso, porque estão orando pela família, estão orando pelas pessoas que estão passando por essa situação tão difícil. Quem não está afetado hoje por essa pandemia? Não dá para a gente achar que a gente está livre. Nós estamos sofrendo o que a humanidade está sofrendo.
Então, essa oração, essa vibração, ela é muito importante. Então, Clariana, eu sugeriria, não é? Se ainda não estabeleceu, estabelecer uma regularidade no estudo e também, se puder orar, não é? Estabelecer um momento do dia, ainda que sejam em breves momentos, para orar. Isso é muito importante, porque vai nos dando. Não é que as coisas não vão continuar acontecendo, mas nós nos fortalecemos. E nós encontramos, quando está acontecendo, elementos, pela própria inspiração, assistência espiritual, de como encaminhar essas situações. Tá bem? Sim, obrigada. Inês, você pode falar? Sim. Eu tinha mesmo, na verdade, um comentário sobre o que a Maristela está falando, né? De, às vezes, membros da família não tá. Eu também tenho meu esposo que me apoia, tudo tal. Quando eu comecei o movimento espírita mesmo, foi com a Vera Luiz, há um pouco menos de 3 anos, meus filhos estavam passando pela adolescência. Aí você, Carlos, explicando da atitude da sua filha quando vocês começaram a ler. Então, assim, acho que é tudo uma evolução, né? O importante é você não desistir. Hoje eu tenho os meus filhos, eles não participam, mas eu sinto que a energia na minha casa é outra. Eu sinto que a atitude deles para comigo é outra. E o meu esposo, infelizmente, pelos horários, às vezes, igual a gente está falando, às vezes tem barreira material, física, que te impede de ter aquela commitment com aquele horário. Então, assim, eu acho que é não deixar passar, né? Continuar. E na medida, eu acho que por isso vem os 10 anos, para que as coisas se encaixem também, né? Acho que eles dão aqueles 10 anos para a gente estar ali, eles sabem que a gente não vai desistir. Não é fazer um dia e depois, igual você falou, daqui 15 dias, pode até ser que aconteça, mas à medida que o tempo vai passando, eu acho que tudo vai trabalhando para que a gente consiga aquela meta. Então, eu acho que é isso. E para as pessoas que estão sozinhas, igual você mesmo disse, é convidar os que não estão presentes, os desencarnados, para fazer parte. Isso aí. E muito é isso. E aí a gente acaba também, com o tempo, não é, estabelecendo aquilo que a gente, às vezes, num primeiro momento não via, como a próprio convite da Vera para a leitura, não via como fazer uma leitura todo dia, não é? E depois começamos sem ter um horário, mas com o tempo nós vimos, era necessário estabelecer, aí nós fomos buscando o caminho, acabamos encontrando, não é, de ter um horário fixo. É uma questão também da gente se adaptando, não é? E essa disciplina a gente vai estabelecendo conosco mesmo com o tempo. Muito bem, gente. Nós temos a Maria do Livramento, também para fazer a pergunta dela. Na realidade, não é uma pergunta, somente era para falar um pouco que a Inês falou. Quando eu comecei a estudar o Espiritismo, eu estou feliz que eu já vou ficar na maioridade, né? Porque eu já tenho 9 anos. Então, meu esposo não fazia, de jeito nenhum. Ele não era católico, ele não era nada. Mas eu fazia sozinha. E durante 2 anos eu fiz sozinha. E um dia ele chegou. Eu ia para um quarto sozinha, eu deixava ele ver na televisão. Um dia ele chegou com o livro dos médiuns, o livro dos espíritos e o evangelho. Ele tinha comprado e me fez a surpresa, 2 anos. Ele se sentou, nunca mais ele me deixou. Hoje em dia, ele é mesmo voluntário da Federação Espírita, ele faz as leituras, corrigindo, como os livros traduzidos em francês, ele fica corrigindo, fica tudo. E eu perguntei para ele, o que fez que você se animou tanto no espiritismo? Porque ele é francês, né? Ele tem aquele pensamento outro. Aí ele disse assim, foi minha ida em Brasília. Porque ele disse que chegou na Federação Espírita, ele encontrou uma família, o que ele não encontrava na França. E eu achei isso lindo quando ele me disse isso. Eu fiquei, graças a Deus, Ismael. Você, Ismael. Então tá aí, era só isso que eu queria dizer. Obrigado. Então a gente faz o evangelho aqui 3 vezes por semana, nós 2. E eu faço todos os dias com a Federação Espírita do Piauí, online, desde quando começou a pandemia. Então tá aí.
O que tem de grupinhos, gente, se formando. Maria, muito obrigado, viu, pelo depoimento, excelente. Então, gente, obrigado pelos comentários de vocês, Inês, todos vocês, viu, gente? Isso é excelente. E a gente vai compondo, né, com isso. O que tem de grupinhos surgindo, né, pessoas que estão se reunindo pelos meios de comunicação aí que a gente tem nesse período, isso é maravilhoso, simplesmente. É preciso, e nós estamos contribuindo para mudar a psicosfera da Terra, gente. Nós não tínhamos tempo para nada. Até para atividade espírita era tudo uma correria. Então a gente tem que tomar muito cuidado, não é, com isso. E a gente às vezes esquece até da própria família, não tem tempo para dar atenção para a família. Vira aquela coisa, não é? Porque tem que cumprir, porque tem que cumprir, porque tem que fazer. Isso. Calma aí um pouquinho. Quem é que falou de um livrinho que chamava Deu uma Pausa? Nós tivemos numa reunião e alguém citou esse livro, Deu uma Pausa. Então, às vezes é preciso a gente dar essa... E como a humanidade não estava dando a pausa, então a natureza providenciou, ou seja lá quem for, porque dizem que foi no laboratório que foi criado, mas nada acontece sem a permissão de Deus. Opa, mas a pessoa que se criou é que tem responsabilidade, ou o grupo que criou tem a responsabilidade, não é? Vai ter que responder por isso. Mas que está nos levando efetivamente a reflexões, e aí nós ouvimos, acho que foi do Karnal, dizendo que o vírus é neutro. E, de fato, o vírus é neutro. Mas que a situação está nos levando a refletir, está levando. Não é? E, quem sabe, a gente contribui mais para a mudança da psicosfera da Terra, para que o nosso planeta tenha uma psicosfera melhor a partir de agora. Sim, Luiz. Você citou a psicosfera. Eu estou furando a fila aí, porque a Suelen é a próxima. Eu não sei se vai dar para falar mais alguma coisa antes da sua consideração, as considerações finais, né? Mas você falou na psicosfera, eu ia justamente falar sobre isso. A soma de todos esses pequenos focos de luz vai certamente fazer alguma diferença na psicosfera. Você falou uma coisa muito importante mais no começo, essa invasão de planos, o umbral e nós aqui. Só é possível porque nós justamente fazemos isso. A psicosfera que nós promovemos está em sintonia com o umbral, infelizmente. Então, antes eu pensava que o umbral era um lugar definido. Hoje eu penso que ele está aqui conosco, né? É graduado tudo, mas chega num ponto que a gente se miscui, né? Nessa atmosfera, nessa psicosfera. Então, realmente é importante isso. E nós temos feito, depois eu falo em particular com a Cris, mas às quintas-feiras de manhã, temos pessoas de vários lugares assim, que a gente está se reunindo, fazer um evangelho, né? Um evangelho na sala virtual. E certamente atinge tudo isso. Mas eu não quero me estender. Eu pedi era para a Suelen, que tem alguma observação para fazer. Na verdade, é o Tiago. Oi, gente, tudo bem? Primeiro, muito obrigado. Palestra maravilhosa. Meu nome é Tiago, aqui de Las Vegas. Eu tenho, na verdade, uma pergunta bem simples. A gente falou bastante de leitura, bastante de livros. Eu sou uma pessoa que comecei no movimento espírita há muito pouco tempo. Por enquanto, só li 3, que são as obras do André Luiz. Parei no Missionários da Luz. Tem ainda mais, né, todos os 11 para ler. Mas eu sempre gosto de botar um livro intercalado, assim. Vou terminar a obra do André Luiz. Eu queria só uma dica de leitura de uma pessoa que está começando agora, uma pessoa que tem bastante curiosidade e tem bastante vontade de ajudar. E realmente essa obra do André Luiz me fascina muito, mas eu sei que existem várias. Então, de acordo com esse tema que a gente está estudando, qual a dica de leitura que você poderia dar? Ok. Para quem está começando, a gente recomenda ler o Livro dos Espíritos. Tá bem? Eu também iniciei por a obra de André Luiz, mas logo em seguida, por recomendação, eu fui para a obra de Kardec. Porque Kardec é a base. E aí a gente vai entender, inclusive, por que André Luiz escreveu o que ele escreveu. Porque a gente conhece a base em Kardec. Então, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, inclusive, se você tem mediunidade, normalmente, no momento que está lendo o Livro dos Médiuns, a coisa começa a acontecer com a gente, não é? Na minha situação, as letras se embaralhavam. Primeiro, as linhas mudavam de lugar. Depois, os parágrafos começaram a mudar de lugar. Eu não conseguia ler, era um tormento. E eu orei pedindo ajuda. Então, eu senti, era adolescente, a presença espiritual me dizendo, quando começar a acontecer isso, leia de novo André Luiz. Eu já tinha lido André Luiz na época. Então, eu peguei Nosso Lar outra vez. Começava a embaralhar, eu ia para André Luiz.
Eu li vários livros do André Luiz antes de terminar o livro dos médiuns. E quando eu consegui terminar, nunca mais aconteceu isso comigo. Que era a mediunidade dos espíritos atrapalhando para eu não entender como é que eu ia me proteger das influências que eles causavam em mim. Não é? Quando a gente vai conhecendo a obra de Kardec. Aí depois vem maravilhoso o Evangelho segundo o Espiritismo, e na sequência o Céu e o Inferno, que já é menos lido, mas é um livro tão importante para nós entendermos o que acontece conosco quando a gente vai para a realidade espiritual. Não é? E aí, o menos lido ainda, o menos lido de todos, que a gente está inclusive fazendo o estudo dele agora pela internet, que é a Gênese. Conhecendo essas 5 obras de Kardec, não é que terminou, Kardec tem outras. Aí a gente recomenda, se você pegou o gosto pela coisa, vai para Leon Denis. Algumas pessoas acham difícil ler Leon Denis, mas, gente, se a gente conseguir superar as primeiras 80 páginas com o dicionário do lado, a gente pega um gosto e não quer parar de ler, porque Leon Denis é uma coisa tão maravilhosa que abre o nosso horizonte. E é por aí, né, que a gente sugeriria. O seu nome é? Tiago. Tiago. Então, Tiago, perseverança. A gente não precisa ler para se estafar. A gente pode ler um tempo por dia, não é? E quando a gente vê, a gente venceu um livro. A gente vai para o outro, né? E aí vai lendo, e isso é maravilhoso. E não deixar de ler André Luiz, não. Tem que conhecer a obra toda, pode ir em paralelo. E depois de terminar Leon Denis, de terminar André Luiz, não deixe de ler Manuel Filomeno de Miranda. Vai na mesma linha. É uma delícia de ler também. Muito gostoso. Mas tem a obra da Ivone Pereira. Mas, rapaz, a Ivone Pereira... Eu até anotei todos. Enquanto você estava fazendo comentário, fui anotando todos aqui. Eu vou dar uma intercalada. Muito obrigado, viu? Valeu, Tiago. Bom, a Verinha gostaria de falar, mas ela está pedindo para que você faça as considerações finais antes da gente encerrar. Tá bem. Bom, gente, agradecimentos por essa oportunidade de estar com vocês. É uma satisfação muito grande, não é? Nós trocarmos ideias, conversarmos sobre o Espiritismo. Uma pessoa, uma vez, ela perguntou, a gente estava fazendo uma atividade e, na verdade, foi a nossa primeira viagem para o exterior, saindo para o trabalho espírita, né? E então nós dissemos que para a pessoa que vai trabalhar, não era um curso de evangelizadores, evangelizador tinha que estudar o Espiritismo e o Evangelho de Jesus. E aí o senhor perguntou, por que essa citação do Evangelho? Se o Espiritismo não é a revivescência do Evangelho, então já não está embutido? Aí na hora, né, nós somos auxiliados com a resposta, né? A pergunta é, como é que você levanta as paredes sem ter o alicerce? Então é fundamental que a gente conheça o Evangelho de Jesus. Muito importante. E a gente conhecer todo o Novo Testamento, não é? Então, numa oportunidade que a gente tenha, por que não estudar isso? Ainda que seja no Evangelho no Lar, a gente lê umas poucas páginas de Mateus, na sequência, até terminar, não é? Depois com João, e aí lê as cartas de Paulo, as cartas universais. Isso é importante para nós. Devagarinho, não precisa pressa, não é? Um pouquinho cada oportunidade, e a gente, então, vai conhecendo essa obra magnífica e vamos levantando na nossa capacidade o cimento ou o alicerce da construção do nosso conhecimento efetivo da realidade espiritual para, então, dar continuidade ao nosso trabalho na relação com o semelhante. Mediunidade é relação, é comunicação e é relação. E a mediunidade nos favorece a relação com a realidade espiritual, mas também nos favorece entender a nossa relação com o nosso semelhante que está encarnado. Então, é um trabalho que se completa. E é muito importante que a gente tenha consciência de que nós somos hoje agentes da implantação da nova era para a humanidade, que é a era da regeneração, que já começou. E nós estamos convidados, nós que podemos ter sido ou que acompanhamos o trabalho da última hora, estamos convidados a ser trabalhadores da primeira hora da regeneração. A mediunidade é um instrumento para que a gente dê continuidade a essa tarefa.
fica o nosso agradecimento pela oportunidade, Luiz, não é? E os 2 centros que nos recebem, muita paz para vocês, muita luz. E para todos vocês, o agradecimento pela atenção. Muito obrigado. Acho que nós é que temos que te agradecer imensamente e já pedindo para que você volte, né? Que você aceite o nosso convite novamente, tá bem? Quando eu começo a ficar muito emocionada, fica difícil, sabe? Eu falo sempre que, apesar de tantos anos ainda trabalhando já mediunicamente, eu ainda, nesses momentos em que eu sinto a presença dos amigos, eu fico bastante emocionada, né? E eu queria te contar uma coisa que eu acho que é muito importante. Nós nos juntamos, né, as 2 casas espíritas aqui, já estávamos juntos antes, fazíamos, né, alguns trabalhos juntos, inclusive, mas nessa sala Zoom, aí o que aconteceu foi o seguinte, ó, lá eles tinham 2 dias por semana, nós tínhamos 2 também, né? E aí que agora nós estamos com 4 dias por semana, estudando, né, juntos. Então isso foi uma coisa muito, muito boa que aconteceu conosco, né? E nós estamos aprendendo muito, trocando as experiências, isso está sendo fantástico. Uma das coisas que eu percebi desde que nós começamos a fazer isso, né, e eu tenho colocado isso para todos, né, que participam conosco, né, desses 4 dias, né, de estudo, palestras, né. Agora são 5 dias porque nós fazemos o Evangelho no Lar também, né. A gente chama de Evangelho no Zoom, né. Mas uma coisa muito, muito interessante e muito importante que acontece, você vai me entender bem, é que eu sinto demais a presença dos amigos espirituais, não só aqui na minha casa, nesse momento, mas eu sinto em todas as casas que estão participando conosco, né? Eu já falei isso para eles, os espíritos já passaram mensagens e tal, e realmente é isso, né? Quando nós temos um objetivo comum, e esse objetivo é o amor, né? E como modelo de amor, nosso querido mestre, então nós estamos unidos, né? Não tem jeito mesmo, né? Isso é maravilhoso. E eu queria contar uma coisinha para vocês, normalmente eu me escondo um pouco, não falo sobre isso, mas hoje eu tenho que falar para vocês. Aqui em casa é o contrário, sabe? Eu sou a médium e ele é o doutrinador, né? É o contrário, é que a Vera é a médium, né? Mas é o seguinte, olha, hoje eu estou sentindo a presença de um coral de crianças. São crianças que cantam e crianças que tocam também. Eles é uma orquestra também, né? É uma coisa tão linda, que eu queria compartilhar com vocês isso. E eles, inclusive, eu gostaria de aproveitar esse momento e fazer a prece final, inspirada por eles, por essa música belíssima que se eu me colocasse realmente à disposição, mas acho que não é o momento, porque é tão bonito eles cantando que, né? Mas como crianças eles estão também muito alegres, bastante felizes, é uma alegria total, né? Você imagina um monte de crianças juntos, né? Unidas pelo amor, né? E tentando nos alegrar neste momento em que nós estamos vivendo, que muitas vezes nós nos encontramos tristes, porque a gente sabe de um, sabe de outro, e amigos muito queridos, né? E como não entristecer, por exemplo, hoje, que eu acabei de receber um recado, né, de uma amiga nossa que nós estávamos pedindo por ela, que ela acabou de partir para o plano espiritual, né? Como não ficar triste? Uma amiga querida, né? Então, mas aí essa alegria que essas crianças, né? E os um pouquinho mais, um pouquinho maiores estão tocando instrumentos, né? E como não agradecer a Jesus nesse momento por essas crianças estarem conosco e trazendo-nos
a alegria de que precisamos, mesmo no meio de tantas dificuldades que nós vemos ao nosso redor e hoje, particularmente no mundo todo. Nossos irmãos sofrendo nos 4 cantos do mundo, mas sabe por quê? Porque eles não têm o amor, eles não têm o modelo e guia para seguir. Então, o que nós devemos fazer neste momento é orar por eles, para que eles possam encontrar Jesus, para que eles possam encontrar o amor dentro deles, para que se tornem tranquilos, felizes e em paz, como nós nos encontramos agora. É certo que nós fomos convidados para esta hora bendita, para que nós todos pudéssemos nos encontrar. E é com muita alegria realmente que aqui estamos, fazendo com que vocês sintam neste momento, não o nosso carinho por vocês, mas o carinho de Jesus, que nos pediu amorosamente para que nós pudéssemos estar entre vocês e levar um pouco do amor que ele sente pelos seus soldados. Sejam aqueles soldados que se sentem incapazes, sejam aqueles soldados que estão na frente da batalha, mas levando a bandeira do amor, sejam quem forem esses soldados, em nome de Jesus. Ele estará com todos. E que essa nossa música, que essa nossa canção possa atingir o coração de todos vocês, fortalecendo cada um, para que continuem, para que deem passos largos em busca do amor verdadeiro, a nos unir e a unir toda a humanidade, nossos irmãos. Que essa música também vá para todos aqueles a quem vocês estiverem pensando, para os que nasceram e para os que estão indo, todos eles, que em nome de Deus e em nome do nosso modelo e guia, possam serem todos abençoados e amparados nesta hora bendita. Continuaremos com vocês para levar a alegria e que vocês possam sentir que onde vocês estiverem, onde vocês forem, Jesus estará com todos, desde que o coração de vocês se abra para o amor. Carlos, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Jesus abençoe você por disponibilizar seu tempo para falar com a gente. Foi de grande valia, grande aprendizado. Quem devia estar falando agora, essas 2 presidentes, mas eu furei a fila e estou falando, porque é o que o meu coração está sentindo aqui. Obrigado a todos pela participação e mantenham esse link para quarta-feira, mesmo horário. Nós vamos ter, você deve conhecer naturalmente, Carlos, a Célia Diniz vai falar para a gente na quarta-feira que vem. Vai falar um pouco sobre Chico Xavier, que é sempre muito bom ouvir sobre ele. Que você está convidado também, Sim. Se tiver disponibilidade para participar. Bom descanso a você. Muita paz. Um beijo a todos. Obrigada. Muita gratidão a todos. Que Deus o abençoe a todos. Boa noite. Um beijo. Um beijo, meus dois. Beijo.